E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. Hoje o canal Psicóloga no Cinema vai trazer um filme da Natalie Wood, né? Então hoje eu vou prestar uma homenagem falando de um filme da grande Natalie Wood, que morreu em 1982. Num filme que causou muito burburinho, principalmente na época, que esse filme é da década de 60, 61, dirigido por Elias Kazan, né? Então, Clamor do Sexo, né? É o primeiro filme estrelado por Erin Beach. E vamos lá. Curiosidades, né? A Jane Fonda foi chamada para fazer o papel. Ela até fez algumas participações, né? Fez alguns testes, mas o papel, né, principal da Vilma Dini acabou ficando com a Natalie Wood, né? E a grande Natalie foi indicada, né, de melhor atriz em 1962, né? Concorreu então ao Oscar. E esse romance dramático, ele causou muito burburinho na época. Por quê? Por falar abertamente sobre desejos íntimos femininos, né? E o quanto a sociedade, né, pressiona as mulheres, né, principalmente da época, não na década de 60, mas sim na década de 20, porque o filme ele é ambientado na década de 20, né? Então, nós, quando analisamos um filme, temos que prestar atenção nessas coisas, né? Então, eu não vou analisar esse filme, né, de 63 anos nos dias de hoje e nem na época, porque ele foi ambientado em 1928, né? Então, é no Kansas, em 1928, tem um casal de namorados, o Bud, né, o Erin Beach, e a Vilma, que no filme é mais conhecida como Needing, né? E eles, um casal de namorado, tal, ele é capitão do time, da escola, né? E imagina como deveria ser na época, né? Uma mulher namorar um cara que é capitão do time da escola, né? Isso fazia a mulher se sentir orgulhosa, e etc, né? Só que o que acontece? Eles não chegaram no finalmente. Eles não chegaram a ter contatos íntimos, né? Um beijo mais caliente, uma brincadeirinha de médica e enfermeiro, ou vice-versa, né? E por quê? Porque a sociedade, naquela época, impunha a pureza para as mulheres, né? Então a mulher tinha que ser pura, né? E a mãe da personagem, ela impunha isso, né? Para Nieder, né? Para Natalie Wood. E então assim, os dois se amavam, né? Os dois queriam estar juntos, mas os dois sofriam pressão da sociedade, só que de formas diferentes. A mãe era por isso, para a filha manter a pureza, casar virgem, etc, etc. E o Bud era para ser igual ao pai, né? Então, para seguir o caminho do pai, né? E
a família dele tinha uma fama meio ruim na sociedade, né? A irmã, como é que é? A irmã Ginny, né? Entendeu? Então, assim, era o contrário. Então, sabe aquele famoso ditado onde você prende suas filhas que o meu filho está solto, né? Então, eles queriam que o filho, né, se envolvesse com várias pessoas, assim, sem muito compromisso, né? Porque ele era muito novo, então, para ele ter mais experiência sexual, né? Ter mais idade, e assim, quando fosse casar, seria um cara com muito mais experiência, né? E o que acontece? Eles acabam meio que se separando, né? E ele acaba se envolvendo com outra mulher, né? Com uma outra garota. E, nossa senhora, aí que começa a parte psicológica do filme. Tô brincando, começa desde o começo, mas vamos lá. A Jeannie, né, a Natalie Wood, essa paixão, esse desejo reprimido de não poder ter um relacionamento íntimo com o namorado, a fez reprimir os desejos sexuais dela, certo? E ao reprimir, ela se perdeu. Ela perdeu a sua própria identidade, entendeu? Então, ela reprimiu de tal forma que aquilo virou um trauma sexual e ela precisou ir para uma clínica psiquiátrica, que esse desejo reprimido, essa paixão, essa vontade louca de estar com o namorado, de ter contato íntimo com o namorado, a levou para a loucura, né? Então, esse filme mostra com todas as letras, né? O conflito entre o desejo interno, a vontade da mulher, né? E a loucura, que isso pode se transformar em loucura. E é super interessante isso, né? Então, ela sentia atração, né? Sentia desejo, paixão pelo Bud, só que acabou não podendo mostrar essa paixão, eles não puderam vivenciar aquela paixão. Então o Elias Kazan, ele faz uma crítica, né, à sociedade repressora, né, naquela época, né, em 1920, faz uma crítica a isso, né. Então o homem poderia extravasar o seu desejo, a sua paixão, né? E a mulher não. E a mulher tinha que conter aquele desejo, aquela vontade de se entregar ao namorado ou o noivo, a pessoa que ela amava, que ela ama. E como a sociedade encarava com maus, assim, julgando as pessoas, né, que se entregavam ao namorado, como a sociedade julgava as pessoas que acabavam no momento, na hora H, se entregando a quem a pessoa amava, né? Então, o Elias Kazan ele faz uma crítica
né? E mostra o quanto é perigoso desse desejo, dessa vontade, ao ser reprimida, de ir para uma outra vertente, ir para uma vertente oposta. Então, daí a pessoa pegar um trauma, se traumatizar e nunca mais conseguir ter um momento íntimo, de não conseguir mais se entregar a qualquer outra pessoa, né? Porque já passou aquilo, então a pessoa às vezes fica tão traumatizada que vai demorar muito, mas muito tempo para conseguir ter um contato mais íntimo, mais carinhoso, romântico com um outro cara, uma outra pessoa. Então, imagina o conflito que a Jeannie passou, né? Os conflitos emocionais, psicológicos, né? O que ela não conseguia mais, né? O desejo, conciliar o amor, o desejo, a paixão, e o quanto isso é perigoso, quanto isso tem que ser visto e analisado, né, com muito carinho. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.